Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, aqueles que acompanham os trabalhos nessa casa, pelos veículos de comunicação. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a Rádio Câmara por ter levado ao ar hoje, ao vivo, um programa de meia hora, com informações. Isso vai consolidando uma rádio pública, uma rádio imune a pressões de natureza empresarial. E temos uma TV que também pode, no limite, se é que nós podemos dizer isso, passar informação sem nenhum nível de contaminação por outros interesses. Eu sempre ouço com muita atenção todas as intervenções feitas na tribuna e poderia dizer aos senhores vereadores que o mundo é minha cidade. Por que eu digo isso? Porque se a gente deslocar um pouco o nosso olhar, nós vamos ver que ventos muito fortes estão soprando por todo o mundo. E essa semana, um grande furacão atingiu a Inglaterra e levou susto e apreensão para todos os países do mundo. E com certeza esse furacão que atingiu a Inglaterra vai ter impacto aqui também na cidade de Bauru, porque a cidade de Bauru não vive isolada do resto do mundo nem do universo. Apesar de algumas pessoas acharem que Bauru pode ser cercada, transformada numa bolha e ficar imune aos acontecimentos que acontecem no mundo. Esse furacão se chama Jeremy Corbyn. É um deputado do Labour Party, Partido Trabalhista Inglês, que tem o primeiro-ministro inglês, e que ganha as eleições para presidir um dos partidos mais importantes e com a trajetória secular na Inglaterra. E não são só filiados ao partido que vota para a eleição do presidente do partido. Pessoas comuns, sem filiação, podem se inscrever para eleger o presidente do partido. Inclusive, pessoas que não são da Inglaterra, mas de outros países que integram e compõem a Grã-Bretanha, solicitavam autorização para votar, mas não puderam. Jeremy Corbyn conquistou 59,5% dos votos, levando o Labour Party, o Partido Trabalhista Inglês, a uma posição à esquerda. E o mais engraçado e interessante para a gente avaliar é que no seu discurso de posse, o novo presidente do Partido Trabalhista Inglês diz o seguinte: as coisas precisam mudar e vão mudar. Precisamos de uma sociedade justa e melhor. As pessoas estão fartas de injustiça e desigualdades no Reino Unido. Não temos que ser desiguais. Não tem que haver injustiça. A pobreza não é inevitável. Corbyn foi contra a Segunda Guerra do Iraque. Tem defendido um Reino Unido sem armas nucleares e a saída da União Europeia. No seu discurso e na campanha com a qual ele foi eleito, ele defende que se ampliem os impostos para os mais ricos,
que aqui no Brasil, tradicionalmente, a gente chama de imposto para as grandes fortunas. Reestatização dos caminhos de ferro. A Inglaterra foi um dos primeiros países a privatizar suas ferrovias. Saída da iniciativa privada do sistema de saúde, ou seja, a reestatização completa do sistema de saúde. Retomada dos programas de apoio sociais, que aqui no Brasil se chama políticas sociais compensatórias e, numa expressão mais popular, o Bolsa Família. Controle das rendas de aluguéis. Fim das relações entre o público e o privado. Se alguém, hoje, aqui no Brasil, tivesse a iniciativa de defender tais propostas, obviamente, receberia editoriais em jornais, rádio e televisão, dizendo que estaria propondo um retrocesso. Porque hoje nós vivemos um período chamado pós-moderno. Eu classifico de outra coisa, eu chamo de pré-moderno. Onde, basicamente, as relações sociais na humanidade, e o mundo mostra isso, caminham para relações de barbarização. E tem um outro fato, vereador Moisés Rossi, mais intrigante. Na corrida para a Casa Branca, quem está em primeiro lugar, acima da Hillary Clinton, é um velho militante do Partido Democrata, que se reivindica socialista. Imagine isso nos Estados Unidos, onde, inclusive, para pedir visto, hoje, de entrada, você tem que declarar que não tem nenhuma associação com partidos socialistas, comunistas. E nós temos exatamente um socialista. Isso indica que existe um esgotamento no modelo que nós vivemos. Ouvi com bastante atenção todas as intervenções feitas nessa tribuna ao longo de 6 anos e meio, vereador Natalino. E nós temos que dizer exatamente a verdade. Não vai haver saída para a saúde pública enquanto a saúde for uma mercadoria, foi instrumento de rentismo, foi instrumento de enriquecimento. Não vai haver moradia em qualidade para todos enquanto a terra for tratada como instrumento de capital e rentismo no período urbano. Não irá haver alimentação em qualidade e barata, enquanto a maioria das terras destinadas à agricultura estiverem sendo concentradas na mão do agronegócio. Eu ouvi com bastante atenção os números que o doutor Paulo passou sobre os cortes no orçamento público. É óbvio, doutor Paulo, que nenhum de nós queira acreditar que defende a corrupção. Mas a corrupção não tem data marcada para iniciar e não tem data marcada para terminar. É muito fácil hoje pegar esse espantalho da Petrobras e lançar como uma grande chaga, sem a gente fazer a discussão de como essas grandes empreiteiras construíram a sua riqueza no país. Também é importante a gente dizer que essas mesmas empreiteiras estavam irrigando vários governos estaduais, inclusive o governo de São Paulo, o governo de Eduardo Campos e tantos outros por esse país. Portanto, a digital de todos eles está nesse processo. E nós temos que compreender um pouco mais, porque a crise que essas empreiteiras envolvidas no Lava Jato estão enfrentando
está indo dentro da lógica da concentração do capital que ocorre em momento de crise. Ou alguém acha, para concluir, senhor presidente, que não existe interesse de grandes corporações para destruir essas empreiteiras, as grandes empreiteiras nacionais. Então, eu gostaria de dizer, para encerrar definitivamente a minha intervenção, que eu espero que esses bons ventos que vêm acontecendo em todo o mundo também soprem no Brasil, porque não há como, de forma responsável, dizer que é possível fazer política com honestidade, defendendo um regime podre, arcaico, petrufato, que é o sistema capitalista. Muito obrigado, senhor presidente.